Paz do Senhor Jesus, tudo bem, adolescentes? Hoje vamos estudar a nossa última lição do trimestre, o amigo fiel. O que é amigo, né? Amigo é a pessoa que mantém um relacionamento de afeto, consideração, respeito, lealdade, que protege e faz o possível para ajudar sempre. Isso é amigo. Nós temos colegas, né, pessoas que a gente conhece, mas amigo é aquela pessoa que é mais próxima. E eu destaquei aí no relacionamento. O que é o relacionamento, né? Todo tipo de relacionamento, ele envolve uma convivência, ele envolve uma comunicação, e as atitudes devem ser o quê? Recíprocas, quer dizer, você faz e você também recebe isso. Então, se você faz o bem, você também recebe o bem dessa pessoa. Se você a protege, ela também te protege. Então, tem que ser uma coisa recíproca. Um bom relacionamento, ele se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. E aí você não vai ter uma amizade, você não vai ter um amigo, né? Tem pessoas que a gente consegue conviver muito bem, mas tem outras que a gente tem um pouco de dificuldade. Mas elas não podem se tornar o quê? Inimigas, né? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, quer dizer, não é contra a pessoa, mas sim contra as hostes do mal, contra a parte espiritual, né? Então a gente sempre tem que orar para essas pessoas que a gente tem um pouco de mais de dificuldade, a gente tem que estar orando para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor derrame amor, para que a gente seja um pouco mais compreensível. E eu coloquei ali comunicação, né? Quando você tem um amigo, você tem o quê? Você comunica, você conversa, e é assim que você começa a ter um pouco mais de intimidade com essa pessoa. E o interessante é que o nosso Deus, ele se relaciona. Quando o Senhor fez o homem, ele não fez o homem, né? Criou toda a terra, fez tudo, fez o homem, a mulher e largou aqui e pronto, não. O Senhor criou e o Senhor tinha o quê? Um relacionamento. O Senhor, ele sempre tratou com o ser humano. Só que o nosso Deus, ele vai ser sempre o nosso amigo, né? Ele sempre vai ser e sempre vai estar disposto a se relacionar com a gente. Só que tem uma coisa, o nosso Deus, ele é o quê? Educado, né? A palavra de Deus diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 30. Então, quer dizer, o que o Senhor está falando aqui? O nosso Deus, ele é fiel. Ele sempre vai ser o nosso amigo. Só que para ter esse relacionamento, a gente tem que querer. Ele vai lá na porta do nosso coração, ele vai lá aqui na nossa vida e fala assim: olha, eu estou aqui, deixa eu entrar. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós permitirmos que o Senhor entre com a gente, entre na nossa vida, no nosso coração, o que ele vai fazer? Ele diz aqui que ele vai cear. Cear, na Bíblia quer dizer assim, refeição, que é uma coisa íntima. Você não chama qualquer pessoa para almoçar na tua casa, para tomar um lanche na tua casa. São pessoas próximas, pessoas íntimas. Então aqui é uma comparação que o Senhor está falando. E ele fala assim, ó, eu com ele cearei e ele comigo. Quer dizer, há uma reciprocidade, que a gente falou, coisas recíprocas, né? Então a gente tem que abrir o nosso coração, permitir que o Senhor entre. Ele vai ser sempre, sempre nosso amigo, ele sempre vai ser fiel. Mas para ter esse relacionamento, depende da gente também. Deus se relaciona com Adão, como eu disse, desde o começo, quando o Senhor criou a terra, criou o homem, ele não largou. Tem um relacionamento. E a Bíblia demonstra algumas indicações de que o Senhor conversava com Adão. E está aqui em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Dá a entender nessa passagem que Deus sempre passeava ali na viração do dia e conversava com Adão, conversava com a Eva, tinha esse contato. Só que nesse momento aqui, eles tinham pecado e eles viram que eles estavam nus. Então eles se esconderam, eles viram que fez coisa certa, né? Igual criança. Criança, quando apronta, logo se esconde, né? Finge que não é com ele. E Adão e Eva se esconderam. Só que o Senhor falou para Adão: Onde estás? Então quer dizer que tinha o quê? Um relacionamento, tinha uma conversa. Deus era amigo de Adão. Só que Adão traiu essa confiança do Senhor, ele desobedeceu às ordens do Senhor. O Senhor também tinha um relacionamento muito íntimo com quem? Com Abraão. Tem vários outros personagens, mas a gente trouxe aqui o Adão e o Abraão. O Abraão, o Senhor chamou ele para sair do meio da parentela, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quer dizer, o Senhor ele chamou Abraão, conversou com Abraão, e teve vários outros momentos, como, por exemplo, quando Abraão já estava no caminho e tudo mais, já tinha escutado a voz do Senhor. Aí o Ló, né, que era sobrinho de Abraão, eles se separaram, né, porque estava tendo algumas confusões entre os servos deles e tudo. Então Abraão falou assim: olha, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim foi. Então eles acabaram se separando. E Ló, ele foi lá para a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que era uma cidade pecaminosa. E Deus falou que ia destruir aquela cidade, porque o pecado estava assim muito grande, estava terrível as coisas que estavam acontecendo em Sodoma e Gomorra. E aí Deus falou, né, para Abraão. E Abraão, na ousadia e na intimidade que ele tinha com o Senhor, ele começa a falar com o Senhor, que está lá em Gênesis 18, do verso 24. Aí eu coloquei do 32 ao 33, mas tem outros versículos falando, né? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Abraão começou falando: Senhor, mas se lá em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Aí o Senhor falou: não, eu vou salvar os 50 justos. Senhor, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, até que ele chegou nos 10. Porque ele estava falando que o sobrinho dele estava lá e o sobrinho era justo. E Deus salvou a família de Ló. Pena que a esposa de Ló, porque os anjos falaram para eles: ó, corre e não olha para trás. Ela pegou, olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Tem uma outra passagem aqui da intimidade, da amizade que Deus tinha com Abraão. Aí você fala assim: nossa, irmã Renata, que amizade é essa? O que Deus pede Isaac como sacrifício. Ali Deus estava provando a fidelidade de Abraão. Né? Parece meio estranho, falando, nossa, Deus vai pedir, mas Deus ele não aceita esse tipo de sacrifício. Naquela época, que tinha que sacrificar era só sacrifício de animais. Nunca Deus pediu sacrifício de pessoas. Aqui ele pediu só para provar se realmente Abraão ele era fiel. Tanto é que quando Abraão levanta o cutelo para matar Isaac, Deus não permite, porque Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Mas Abraão ele foi fiel, né? Ele ofereceu o filho dele mesmo. Você é meu único filho, o Senhor falou que era o filho da promessa, que faria de mim uma grande nação, mas mesmo assim ele foi fiel. Quer dizer, da mesma forma que Deus era fiel com Abraão, Abraão estava demonstrando também essa fidelidade. É lógico que Abraão, ele também foi falho, cometeu falhas, erros, pecados, mas ele sempre buscava estar de acordo com a vontade do Senhor. Lá em Gênesis 22, 2, né, quando ele fala, ele disse: tome agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre umas montanhas que eu te direi. E Abraão fez tudo isso, só que Deus, no momento exato, o Senhor livrou, e ali apareceu um cordeiro, ele ofereceu o cordeiro, e Abraão ele é conhecido o quê? Como o pai da fé. Então imagina a intimidade do Senhor com Abraão e de Abraão com o Senhor. Tanto é que Abraão ele é chamado que como amigo. Na Bíblia fala isso. Está lá em Isaías, no capítulo 41, verso 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Né? Jacó era o que? Era neto de Abraão. E o Senhor fala, Abraão era meu amigo. Lá em Tiago, no capítulo 2, no verso 23, diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então observe aqui a intimidade que Abraão tinha com o Senhor. Mas era porque ele se dedicava, ele confiava, né? E ele sabia que Deus também o protegia, o confiava. Então é sempre essa comunhão, essa união. E como ter um relacionamento com Deus? A gente já viu aqui que é possível, porque Abraão, ele era o que? Um ser humano, como a gente, de carne e osso, da mesma forma. E ele conseguiu ter um relacionamento com Deus tão bom, tão próximo, que ele foi chamado de amigo. Deus o chamou de amigo. Né? Então é possível. Mas como que a gente consegue isso? Através do quê? Da fé. Precisamos ter fé e acreditar que Deus existe.
Em Hebreus 11, no verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A gente precisa acreditar. Eu sei que às vezes algumas pessoas passam na cabeça, em alguma fase da vida, passam, será que Deus existe mesmo? Será que esse povo não é louco, esses crentes não é louco? Né? Fala tanto de Deus, que Deus falou, que Deus... Mas Deus, ele existe mesmo, você tem que fazer prova disso. Essa semana eu estava lendo uma notícia de um país em que há perseguição aos cristãos. E aí, essa pessoa, ela teve um momento, né, num acampamento, ele foi para o acampamento porque ele achava legal o acampamento, né, tinha um momento de se divertir, estava com as pessoas, e ele foi. E ele ouvia as pessoas orando, as pessoas falando com Deus, e ele pegou e falou assim, olha, Deus, se tu existe mesmo, eu quero sentir. E aí, um dos jovens lá responsáveis pelo acampamento, né, naquela oração, tudo, orou por ele, o líder ali, orou por ele. E ele falou assim que naquele momento ele sentiu uma alegria tão grande no coração dele, ele sentiu assim um mover do Espírito Santo de uma forma tão sobrenatural, algo que ele nunca tinha sentido. E aí ele pôde crer que realmente o Senhor existe. Então, adolescente, se você ainda às vezes passa na sua cabeça, será que Deus existe? Peça para ele, ore, tenha fé, creia que ele exista. E ele vai se manifestar na sua vida. Você vai ver quão bom é sentir a presença do Senhor. Ter fé em Deus é seguro, é ter certeza de que Ele existe e isso vai nos aproximar dele, né, de Deus. Outra coisa, estudo da palavra. Na Bíblia temos a revelação de Deus e nela está tudo o que precisamos saber acerca dele, da sua vontade, das suas promessas. Podemos conhecer as suas orientações para a nossa vida e o que agrada a Deus. A Bíblia, ela ali está tudo, tudo que o Senhor quer, como Ele é, como Ele quer que nós sejamos, né? As promessas que Ele tem, da forma que Ele age, está tudo ali. Então a gente precisa estudar. Eu já falei para vocês, às vezes, algumas versões da Bíblia é um pouco mais difícil, mas a gente tem a Bíblia na linguagem de hoje, tem Bíblia para adolescente, então não tem desculpa para falar assim, eu não entendo, eu não compreendo. Tem que ler a palavra do Senhor, leia um capítulo, leia um versículo, leia, tenta entender. E se você não entender, procure ajuda. Eu também estou aqui à disposição, vocês têm o meu contato. Pode falar assim, olha, tia Renata, não estou entendendo, você pode me explicar? Procura o pastor, procura o outro irmão, os pais. E vale a pena você entender e estudar a palavra do Senhor, porque aí você vai conhecer Ele cada vez mais. E também por intermédio da oração. Lembra que eu falei que o relacionamento tem que ter comunicação? E a forma de você comunicar com Deus é como? É orando, é falando com Ele. Não é, quando a gente fala de oração, não é simplesmente aquelas orações longas. Não, ao longo do dia você vai conversando. Aquilo é uma oração, né? Ninguém pode tornar-se íntimo de outra pessoa sem se comunicar. Por isso devemos conversar com Deus e falar e ouvi-lo também. Então converse com o Senhor, não só na hora que acorda, na hora que dorme, na hora... Não, ao longo do dia você vai conversando. Pergunta para o Senhor, Senhor, o Senhor se agrada disso? Senhor, o que eu faço? E vai falando. E Ele vai te ouvir e Ele também vai te responder. Bom? E compromisso com os princípios do Senhor. Aqui a gente trouxe 2 princípios. Primeiro, um princípio de adoração a Deus. Eu sei que jovem gosta de ouvir música, gosta, né, de estar louvando. Então, essa é a melhor coisa, é um princípio, adorar a Deus. Então, presta atenção no louvor que você está cantando. Presta atenção aqui na letra, louve de coração, presta atenção. E aqui vai, deve ser um estilo de vida e não um momento apenas no culto. Tem gente que só adora a Deus naquele momento que está ali no culto, né? E às vezes só no momento em que está cantando, que é pior ainda, não é nem o culto inteiro. Então, adolescente, adore o Senhor, louve ao Senhor, cante, presta atenção na letra, medita no que está, e que isso seja não só dentro da igreja, mas em casa, na rua, onde você estiver, às vezes está assoviando, às vezes escuta, não coloca a música do mundo, não vai lá, liga, né, a rádio, ou escuta, na verdade acho que nem mais rádio, né, na internet, tudo mais ficar ouvindo no celular, não isso, põe só louvor, adore ao Senhor, e aí você vai sentindo a presença dele. Outro princípio é o que? A verdade. Né? Andar em honestidade, ser transparente e falar a verdade. A verdade, ela vai sempre nos libertar, a verdade do Senhor. E a verdade, ela sempre vai nos ajudar. Por mais difícil que seja, às vezes você contar a verdade, conte. Não minta, não minta. Sabe por quê? Porque o pai da mentira é o diabo.
E você não quer o diabo como seu pai, eu tenho certeza disso. Você quer Deus como teu pai, você quer Deus como teu amigo. Então não minta, não minta, adolescente, por mais difícil que seja, por maior que seja a bronca que você vai levar, seja sempre verdadeiro, fale sempre a verdade. E também não tenta mentir para Deus, porque isso é impossível você mentir para Deus, não tem como. Deus sabe de todas as coisas. Então quando você errou, você fez alguma coisa, não põe desculpa, abre o jogo, sabe? Fala a verdade com o Senhor. Ele é teu amigo e ele vai te ajudar. Amém? Nós terminamos a nossa aula. Hoje não tem perguntas, hoje vocês estão livres das perguntas. E tenham uma boa semana. Semana que vem a gente vai começar um novo trimestre. Fiquem firmes e que Deus os abençoe assim grandemente. E busque esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor. Amém? Fique com Deus.